Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, edição de quarta-feira, né, dia 10 de junho, edição especial São Paulo, né, estou aqui na Selva de Pedra, vou passar a semaninha aqui, visitar a NBA House e tudo mais, inclusive, quem for na NBA House hoje, vou estar lá, tá? Vou estar lá para acompanhar o jogo 4. Aí, se você me encontrar, é só me chamar, que a gente troca uma ideia, tira uma fotinha, toda, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Aquele contato maravilhoso. Enfim, vou passar a semana aqui, então as edições serão feitas aqui diretamente do quarto de hotel. E aí eu peço a compreensão de vocês, porque como eu tô fazendo fora de casa, a iluminação não é ideal, o cenário não é o ideal, obviamente. Eu tô aqui, né, com essa bela imagem. É São Paulo isso aqui? Deve ser, né? Essa imagem aqui de São Paulo aqui Tô com São Paulo no meu fundo, né? É, lá ele, né? Tô com São Paulo aqui no meu fundo. Então, o cenário não é o ideal, a iluminação não é ideal, o áudio talvez não seja tão bom. Até porque eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, né? Porque eu tô no hotel, então tem outras pessoas, né, instaladas nos quartos ao lado. Então peço a compreensão de vocês, mas nessa semana as edições serão, né, nesse formato, como eu posso dizer, nesse formato guerrilha. Dá pra chamar de guerrilha? É foda chamar de guerrilha eu tá no quarto de hotel, né? É um puta de um burguês safado chamando o bagulho de guerrilha. Mas enfim. As edições serão nessa forma mais diferente, mas o importante é o conteúdo sair. O importante é o conteúdo sair, o importante é não parar de trabalhar, porque aqui é trabalho. Aqui é trabalho, meu filho. Enfim, vamos aqui trabalhar então, vamos falar sobre... fazer um recapzinho, né, do jogo 3, jogo vencido por San Antonio. Muita polêmica de arbitragem, muita reclamação por parte do torcedor do Knicks. Eu entendo a reclamação, eu até já falei sobre isso no pós-jogo, né? Que eu entendo o torcedor do Knicks que ficou frustrado com a arbitragem, realmente foi uma arbitragem ruim. Acho que dá pra dizer que foi a pior arbitragem das finais até agora. Não que a dos jogos 1 e 2 tenham sido boas, não foram. Mas a do jogo 3, ela realmente foi um pouquinho mais polêmica, digamos assim. Eu entendo também que a diferença dos lances livres cobrados no segundo tempo foi algo muito gritante, né? O Spurs cobrou muito mais lance livre do que o Knicks. Então eu entendo a reclamação do torcedor do Knicks, mas o que eu quero pontuar é que não foi isso que fez o Knicks perder, tá? A derrota do Knicks no jogo 3, ela aconteceu por outros fatores fora a arbitragem. Claro que a diferença dos lances livres pode ter sido um fator? Sim. Teve aquela falta ali, né, do Wembanyama em cima do Brunson, que poderia ter sido uma flagrante. Poderia, né? O Wemby deu no Brunson sem bola, né? Foi um lance feio. Inclusive ontem a NBA revisou o lance, não marcou flagrante, manteve a falta, mas não deu flagrante. Ou seja, o Wemby não está suspenso, vai jogar o jogo de hoje sem suspensão para ele. O que, obviamente, não surpreende nem um pouco, até porque a NBA jamais iria suspender o Wembanyama das finais. Né? Vamos falar real aqui? Não iria. Se não suspendeu ele com aquela cotovelada que ele deu na cara do Naz Reid, não seria nesse lance com o Brunson que a NBA ia suspender, né? Sejamos sinceros. Mas enfim, o ponto é, não foi isso que fez o Knicks perder e não foi isso que fez o Spurs ganhar. Né? O Spurs venceu por mérito. O Spurs fez um grande jogo, a defesa de San Antonio foi excelente, o ataque de San Antonio teve uma performance muito boa, né? Foi a melhor performance do ataque do Spurs nessas finais. Né? O Wembanyama, né, muito mais bem acionado no garrafão, jogando mais por dentro. Enfim, eu vou falar mais sobre isso no decorrer do episódio, mas o que eu quero já deixar cravado aqui é: não foi a arbitragem que fez o Spurs ganhar. Falar isso é ignorar os méritos de San Antonio e os deméritos do Knicks. O Knicks não fez um bom jogo, tá?
não foi um bom jogo do Knicks. A defesa do Knicks foi péssima, o ataque do Knicks foi muito abaixo, né? Muito por conta também da excelente marcação de San Antonio. Então, colocar a derrota do Knicks na conta da arbitragem, 100% na conta da arbitragem, é tapar o sol com a peneira. Essa é a real, né? Mas bom, falar mais sobre isso no decorrer do episódio. Também vamos dar uma passadinha rápida no mercado. Tem algumas noticiazinhas aí que saíram que eu acho legal trazer aqui pra gente dar uma uma discutida. E eu acho que é isso, né? Acho que é basicamente isso. Então, roda aqui a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar, a fazer o recap do jogo 3 e tentar projetar, né, o jogo 4, jogo dessa noite de quarta-feira. Tá bom? Bora, roda a vinheta e vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui falando, né, sobre o jogo 4, jogo 3, desculpa. San Antonio venceu o New York Knicks no Garden, né, a primeira vitória do Spurs no Garden em muito tempo, né, se não me engano, San Antonio não vencia lá desde 2019, então assim, um jejum aí de muito tempo. San Antonio quebra esse jejum, uma vitória enorme que mantém San Antonio vivo nas finais. Se San Antonio perdesse esse jogo 3, galera, acabou. A verdade é que as finais teriam terminado, né? Porque reverter um 3-0 é duro usar a palavra impossível, né? Porque, como diria Charlie Brown Jr., o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Mas, enfim, desculpa. É duro usar a palavra impossível, mas seria praticamente impossível o San Antonio virar um 3-0 nas finais. Então, perder o jogo 3 era algo que era fora de cogitação para San Antonio. Ao mesmo tempo que pro Knicks, vencer o jogo 3 seria botar uma mão e meia na taça. Seria basicamente garantir o primeiro título da franquia desde os anos 70. Então, era um jogo onde os dois times tinham todas as motivações do mundo para dar a vida. Ginásio lotado, né, o Garden completamente entupido de gente, inclusive com a presença do Laranjão, né, o presidente Donald Trump esteve presente lá no Garden. Gerou diversas... né, foi bem importuno, né, a presença do Donald Trump. Filas gigantes para entrar no ginásio, muita demora... né, os jogadores sendo revistados. Foi uma puta de uma importunação o Donald Trump lá. Inclusive, ele não vai estar pro jogo 4. Gerou tanto burburinho, gerou tanto problema, que ele nem vai mais pro jogo 4. Até porque, um puta de um pé frio, né? Um puta de um pé frio. A verdade é essa. Mas enfim, ginásio lotado, um clima absurdo, a torcida do Knicks fez a parte dela, né, um clima hostil pra caramba pra San Antonio. Mas nada disso importou, né? Porque San Antonio fez um jogo muito bom. San Antonio fez o seu melhor jogo na série. A defesa muito bem encaixada, especialmente a marcação em cima do Towns, né? O Towns, que vinha sendo o melhor jogador da série, ele foi anulado nesse jogo 3. Anulado. Conseguiu fazer nada, não conseguiu jogar. O Spurs mudou, né, a marcação em cima dele, começou a usar o Castle como marcador primário do Towns, o que deu bastante certo, né? O Castle conseguiu pressionar bastante o Towns ali no ponto de ataque, não deixou ele receber muita bola, e quando ele recebeu a bola com o Castle marcando e conseguiu passar do Castle, ele teve que lidar com a cobertura do Embiid. E aí esse é um puta diferencial do San Antonio, né? Poucos times podem se dar ao luxo de ter um Wembanyama na cobertura. O Spurs consegue. Por quê? Porque tem o Castle, que é um monstro defendendo no mano a mano, né? O Castle, nos 2 primeiros jogos, ele marcou muito bem o Brunson, né? O Brunson que, inclusive, beleza, a gente vai lembrar do clutch dele ali no jogo 1 e também no jogo 2,
Mas a série em si do Brunson, ela não é tão boa, né? Pegando aqui os números frios, cara, o Brunson tá com 82 pontos na série até agora. 82 pontos gerais, uma média de 27 por jogo, com só 37% de eficiência. O Brunson tá com 13 assistências e 13 turnovers na série. Ou seja, números, não vou falar que são números ruins, porque não são, mas números abaixo. Números bem abaixo, né? E aí, é muito mérito da defesa de San Antonio. É mérito do Castle, que na individual no Brunson tá conseguindo fazer um trabalho muito bom. É mérito do Vassell, do Harper, que também estão ajudando muito ali na hora de pressionar o Brunson no ponto de ataque. E então, assim, a defesa de San Antonio tá muito boa. Nesse jogo 3, o Brunson até teve um pouquinho mais de liberdade, porque a marcação do Spurs focou bastante no Towns. Só que o Brunson não conseguiu aproveitar, né? O Brunson ele teve um pouco mais de espaço ali, teve também mais responsabilidade no ataque, porque o ataque não conseguiu rodar, né, em torno do Towns, que era o que vinha acontecendo na série. E ele não conseguiu, cara. O Brunson não fez um bom jogo, arremessando mal, forçando muita bola. No clutch, não conseguiu resolver como ele resolveu nos 2 primeiros jogos. Então, você teve essa marcação do Spurs funcionando muito bem. E você teve o ataque de San Antonio muito bem, sabe, executando muito bem. Né? A gente viu um San Antonio conseguindo colocar o Embiid em posições mais favoráveis, coisa que não vinha acontecendo na série até então. Né? Uma das principais críticas que vinham sendo feitas à série do Embiid era como ele não estava conseguindo atacar o garrafão. Era como ele não estava conseguindo jogar próximo ao aro, que é onde ele é mais perigoso, é onde ele é mais eficiente, é onde ele mais machuca o adversário. Claro, o Embiid ele machuca também no perímetro, ele tem um bom arremesso, com certeza. Mas quando eu falo que o Embiid tem que jogar mais dentro do garrafão, eu não tô dizendo que ele não tem que arremessar, que ele não pode arremessar de fora. Não, ele pode e deve, porque ele é muito bom arremessando. O ponto é, a partir do momento que a maior parte dos arremessos do Wembanyama são de média e longa distância, tá errado. Porque é um cara de 2,30. Um cara de 2,30 não pode tentar mais arremessos fora do garrafão do que dentro. Porque é um desperdício. É um desperdício. Só que o Spurs não estava conseguindo colocar o Embiid dentro do garrafão. O Castle, o Harper, o Fox não estavam conseguindo acionar o Embiid no garrafão. E o Embiid não estava conseguindo atacar o garrafão porque ele estava sendo muito bem marcado pelo Towns. Né? O Towns marcando muito bem o Embiid, pressionando ele ali no ponto de ataque. Quando não era o Towns, era o Anunoby, enfim. Nesse jogo 3, não. Nesse jogo 3, San Antonio conseguiu acionar mais o Embiid. Muitas jogadas ali de pick and roll que terminaram com a bola chegando no Embiid no garrafão. A marcação do Knicks também ajudou esse ataque de San Antonio, né? A gente viu o Knicks trocando muito a marcação no pick and roll, coisa que não vinha acontecendo na série até então. O Knicks vinha optando por não trocar o Towns no pick and roll, vinha, né, ficando mais no Embiid. Nesse jogo 3 não. Nesse jogo 3 a gente viu o Towns trocando muito. E a partir do momento que o Embiid consegue forçar essa troca, cara, ele tem muito espaço, ele tem muita liberdade para atacar o garrafão. Porque a cobertura do Knicks não é tão boa assim, né? Então, a gente viu a defesa do Knicks mal e o Spurs punindo isso, né? O Spurs punindo isso. Só que mesmo assim, mesmo com o Spurs melhor, o jogo foi um jogo pegado, foi um jogo de 2 posses. Né? Foi um jogo onde o Knicks teve chance de vencer. Só que, diferente dos últimos clutches, onde o Knicks foi muito bem, nesse não. Nesse a bola do Knicks não caiu no clutch. Não caiu. Em compensação, a de San Antonio caiu. E aí tiveram 2 arremessos que foram cruciais para a vitória do Spurs. Que foi aquela bola do Fox, ali no final. Ele que não estava acertando nada, matou uma bola no mid-range incrível. E a bola que sacramentou a vitória do Spurs, que foi aquela bola de 3 do Castle. Que botou 7 de diferença, que tirou a pressão do Spurs, que jogou a pressão pro lado do Knicks. E foi uma bola espírita, né? Tava totalmente marcado, de muito longe, ele converte aquela bola absurda. Aí no final ele converte também os lances livres que definem de fato o jogo. Então,
foi um jogo onde tudo deu certo para San Antonio. Claro, San Antonio teve ali alguns períodos ruins e tal, né? O segundo quarto de San Antonio não foi bom. Não foi bom, né? Foi onde San Antonio chegou a desperdiçar, né? Perdeu, né, uma vantagem de 11 pontos que abriu no primeiro quarto. Então, não foi um momento tão bom. Tiveram também alguns outros momentos um pouco ruins. Na maioria, quando o Embiid foi pro banco, né? O que é padrão de San Antonio, né? San Antonio cai muito quando o Embiid vai pro banco. Mas, no geral, eu achei um jogo muito bom de San Antonio e um jogo bem abaixo do Knicks, né? Um jogo, como eu disse, onde a defesa não funcionou tão bem, onde o Towns foi bem marcado, onde o ataque não fluiu. Foram muitos turnovers para poucas assistências, né? O Knicks, acho que eu tinha até aqui, só ver aqui que deu uma... Pera aí. Deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver. Voltamos? Acho que voltamos. Deixa eu só ver aqui, pera aí. Igual eu falei, galera, tô aqui fora de casa, então relevem. Essas travadinhas vai acontecer porque a tal da internet do hotel, né, passa longe de ser confiável, né? Então, né, vamos aí ter ter essa compreensão. Eu tinha separado aqui alguns números. Cadê? Aqui, ó. O Knicks no jogo distribuiu apenas 270 passes, o que é a pior marca do time nesse playoff desde a derrota pro Hawks no jogo 3, né? E, ao mesmo tempo, foi o maior número de turnovers que o Knicks cometeu. Então, foi realmente um jogo muito fraco do Knicks, apenas 18 assistências, muito por conta dessa marcação do Spurs, dessa forma como o Spurs tirou o Towns do jogo, dessa forma como o Spurs obrigou o Knicks a jogar mais nos isolations do Brunson, a movimentar menos a bola. Então, a arbitragem à parte, né, lances livres a mais à parte, a verdade é que San Antonio foi melhor. O San Antonio fez o seu melhor jogo na série, enquanto o Knicks fez o seu pior. Entendeu? Essa é a real, né? O que eu espero pro jogo 4? Eu espero um Knicks melhor. Eu espero um Knicks defensivamente melhor do que foi no jogo 3, né? Eu espero ver um Knicks trocando menos no pick and roll, deixando o Towns realmente ali no Embiid para tirar ele do garrafão, para impedir com que ele chegue no garrafão. E eu espero ver um ataque do Knicks rodando a bola. Um ataque menos estático, porque do jeito que foi no jogo 3 não dá. O grande mérito, o grande diferencial desse Knicks no playoff, o que fez o Knicks vencer 13 jogos seguidos, é essa movimentação de bola. Essa fluidez no ataque, essa troca de passes, essa movimentação sem bola do Anunoby, do Mikal, do Hart. Essa geração absurda de arremessos livres no perímetro. Essa forma como o Knicks alivia a pressão em cima do Brunson e deixa ele com mais espaço para atacar, com mais espaço para explorar os seus matchups favoritos. É isso que fez o Knicks chegar nessas finais. É isso que fez o Knicks abrir 2-0 nas finais. Chegar agora, nos 2 jogos em casa, e parar de fazer isso, pô, não dá. Né? Claro que tem muito mérito da defesa de San Antonio, como eu já falei, mas o próprio Knicks também se perdeu durante o jogo. Né? O próprio Knicks se perdeu, algumas posses muito mal executadas, sabe? Então eu espero ver um ataque do Knicks rodando melhor a bola, uma defesa trocando menos, ao mesmo tempo que eu espero ver um San Antonio replicando o que fez no jogo 3. Acionando mais um Embiid por dentro, gerando ações ali no ataque que permitam com que o Embiid ataque mais o garrafão e consiga ser acionado por Castle, por Harper, por Fox. Inclusive eu espero ver um Fox jogando melhor
nesse jogo 4, porque até agora ele tá fazendo uma série muito ruim. Apesar dele ter matado uma bola gigante no jogo 3, o jogo em si dele foi ruim, né? Então eu espero ver um Fox melhor. E eu espero ver o Embiid mantendo essa agressividade, porque se o Embiid jogar do jeito que ele jogou no jogo 3, obviamente as chances de San Antonio crescem muito. Em outro ponto, Stephen Castle. O Castle, ele defensivamente, ele vem fazendo uma série muito boa, mas ofensivamente ele vinha deixando a desejar. Nesse jogo ele foi bem. Nesse jogo eu gostei muito da atitude ofensiva do Castle, cometendo poucos turnovers, protegendo mais a bola. Então é outra coisa que o Spurs tem que manter para esse próximo jogo, né? Então, meio que é isso que eu espero para esse jogo 4. Vai ser um jogão, né? O Garden de novo vai estar, lotado. E eu tô muito animado para ver esse jogo na House, cara. Eu tô vendo vários vídeos, né, da galera que tá na House, muitos torcedores do Knicks maluco lá. Eu tô ansioso, cara, tô bem animado e reforço, né? Quem for na House hoje vai me encontrar, então chega lá, tira uma fotinha, vamos trocar uma ideia, que eu tô lá pra isso. Tô lá pra curtir o jogo? Sim. Mas eu tô lá principalmente pra, ver vocês, É uma das poucas oportunidades que eu tenho no ano de encontrar vocês, né? Então, quem for na House hoje, vai lá, troca uma ideia comigo e vamos ver esse jogão juntinhos, né? Galera, pra gente encerrar o episódio de hoje, que vai ser um episódio mais curto, né? Porque, como eu falei, né? Tô fora de casa e a internet não é muito boa, então se eu fizer um episódio muito longo, até eu upar no canal, é amanhã, né? Então eu separei aqui algumas informaçõezinhas de mercado, que é coisa bem rápida mesmo, é só pra gente dar uma passada. Ó, a primeira informação que surgiu é do Jake Fisher. O Jake Fisher, ele traz informações interessantes sobre o Golden State. O que ele fala? A primeira informação que ele traz é de que o Golden State deve manter o Porzingis, né? A informação é de que Porzingis e Warriors devem entrar num acordo amigável, né? O Porzingis que vai ter que renovar contrato, né? Ele tinha um contrato expirante. Parece que as partes vão tentar chegar num acordo bom, né? Que mantenham uma certa flexibilidade salarial para o Golden State, que é algo que o Golden State precisa, né? O Golden State, por conta dos salários do Green, do Curry e do Butler, tem ali uma folha bem, né, gorda e tem pouca mobilidade. E aí essa renovação camarada com o Porzingis ajudaria nessa flexibilidade, então é algo que deve ser feito. Porzingis deve ficar no Golden State. A outra informação que ele traz é sobre toda essa novela envolvendo o LeBron. Ele fala que o Warriors realmente tem um interesse em trazer o LeBron e montar essa espécie de Big Four, né? Com Curry, LeBron, Butler e Green. Esse seria um desejo legítimo do Golden State. É falado que o fato do LeBron ser amigo do Curry, de ter essa boa relação com o Curry, é algo que o Warriors vai usar para tentar convencer o LeBron a assinar com o Golden State. Lembrando que pro LeBron e pro Golden State viabilizar essa movimentação, o LeBron vai ter que abrir mão do salário. O LeBron vai ter que dar uma baixada no salário dele, uma baixada legal. E aí, uma das formas que o Golden State usaria para convencer o LeBron a aceitar isso seria a relação dele com o Curry, seria o fato dele, né, indo pro Golden State, se manter num grande mercado, morar em São Francisco não é tão diferente de morar em Los Angeles, então isso é algo que poderia ser utilizado como convencimento. Então, essas seriam algumas das artimanhas, né, que o Golden State teria para convencer o LeBron a assinar com o time. O Jake Fisher deixa claro que a maior probabilidade no momento é que o LeBron realmente fique no Lakers. Essa seria a maior probabilidade. Mas ele diz que uma ida para o Golden State não é impossível. Então, tem essa questão do LeBron no Golden State. Eu, particularmente, não acredito muito nessa ida do LeBron pro Warriors. Eu sigo achando que o mais provável é ele realmente ficar no Lakers por mais um aninho. Ou se, por acaso, ele sair do Lakers, ir para um Cavaliers. Esses são os dois caminhos que eu vejo pro LeBron. Ir pro Golden State, eu não vejo acontecendo. E pro Knicks, como eu já tô vendo algumas pessoas falando, eu também não vejo acontecendo.
Agora, ficar no Lakers e ir pro Cavs são os dois caminhos que eu acho mais prováveis. Mas tem essa questão do Golden State. O Golden State quer. Vamos ver se o Golden State faz acontecer. Algumas outras informações que tem aqui, né, indo aqui para, né, daqui pros menores. Deixa eu pegar aqui o nome do jornalista. Omari Sankofa. O Omari Sankofa, que é um insider de Detroit, ele traz que o Isaiah Stewart é um nome que deve ser muito cobiçado no mercado, né? Por conta do contrato do Isaiah Stewart, que é um contrato bem camarada, né? 30 milhões 2 anos. Ele seria um nome que o Pistons poderia usar para tentar reforçar o elenco, até por conta do Paul Reed ter ido bem no playoff, né? O fato do Paul Reed ter ido tão bem no playoff pode fazer com que Detroit se sinta tranquilo, se sinta confortável em usar o Isaiah Stewart como uma moeda de troca, e eu gosto da ideia, tá? Eu acho que o Pistons tem alguns buracos no elenco que com o Isaiah Stewart poderiam ser parcialmente tapados, né? Porque o Stewart ele tem um valor interessante, né? Além do contrato dele ser muito bom, mano, ele é um cara jovem, relativamente jovem, é um cara que defensivamente é um absurdo, é um protetor de aro muito bom. Então, eu acho que usar o Isaiah Stewart como essa moeda de troca para tapar esses buracos do time é uma boa opção. Até porque eles têm o Jalen Duren, que por pior que tenha sido o playoff dele, cara, ele fez uma regular excelente. É jovem. É um cara jovem. Então, tem o Jalen Duren e tem o Paul Reed, que é um reserva bem sólido. Inclusive, fez um playoff até melhor do que o Jalen Duren. Então, eu acho que faz sentido realmente o Pistons usar o Isaiah Stewart como moeda de troca, e é um baita nome pro mercado, né? Times que precisam de pivô, irmão, a Isaiah Stewart é uma ótima. É uma ótima, então fica a informação sobre ele. Ainda sobre pivôs, o Mark Stein traz que o Vucevic não deve ficar no Boston Celtics, né? A informação é que o Celtics não vai renovar com ele, o que já era esperado também, né? O Vucevic foi uma péssima aquisição do Celtics, não deu certo. Inclusive no jogo 7 contra o Sixers, nem jogar ele jogou, de tão ruim que ele tava. Teve a questão do dedo dele que ele quebrou e tudo mais, mas mesmo quando ele não tava com o dedo quebrado, ele não tava funcionando. E é um cara de 36 anos, mais velho, então sinceramente não vejo muito sentido pro Celtics manter o Vucevic. Faz muito mais sentido o Celtics explorar o mercado. Inclusive, a Isaiah Stewart é um nome interessante pro Celtics buscar, né? Então, acho que realmente é o melhor caminho mesmo, o Celtics não renovar com o Vooch. Mas eu ainda acho que ele tem mercado, tá? Eu ainda acho que o Vucevic em times muito carentes de pivô pode ser uma boa, né? Mas vindo do banco. O Vucevic titular, pra mim, já é loucura. Em 2026, ter Vucevic como seu titular no garrafão é doideira. Agora, pra vir do banco, eu acho que ele ainda funciona de forma ok. E no mais é isso, tá, gente? Acho que no mais sobre o mercado, basicamente isso que nós temos. Uma outra coisa que saiu aqui, rapidinho, sobre a novela Yannis, né? Vamos aqui atualizar. Kevin O'Connor diz, né, que o Yannis teria interesse de ser trocado por um time grande, né, por uma franquia de tradição na NBA. E aí reforça os rumores de uma possível ida para Knicks ou para Miami, que são duas franquias de muita tradição. Sobre o Knicks, o Mark Stein fala que o Bucks está bem de olho nessa situação das finais do Knicks, porque em caso de virada de San Antonio, o Bucks acredita que o Knicks pode ser mais agressivo nessa ida atrás do Giannis. E eu concordo, eu acho que se o Knicks toma a virada para San Antonio, cara, o Knicks vai pra loucura total. E aí, pegar o Giannis seria, na minha opinião, a prioridade número 1 do Knicks, né? E aí, usa o Towns no negócio, enfim. Então, eu concordo com essa visão que o Sten acredita que o Bucks tem, de que uma virada sofrida fará o Knicks ir muito mais pra cima do Giannis, concordo com isso também. E o Jake Fisher fala que Miami, no momento, seria o principal candidato a pegar o Giannis, né? E aí, utilizando o Tyler Hero, o Pix e
tudo mais que fosse necessário, né? As informações são de que o único jogador intocável do Heat é o Bam Adebayo. De resto, todo mundo estaria para jogo, inclusive para jogo, né, por uma troca pelo Giannis. Então, sobre a novela Giannis, essas atualizações que a gente tem. Ele gostaria de ir para uma franquia de tradição. Uma virada sofrida pelo Knicks poderia fazer o Knicks ser mais agressivo, mas no momento o Heat seria visto como favorito. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo que parece, o Bucks vai querer resolver isso até o draft. Então, nas próximas semanas, a gente deve ter aí, né, algo mais concreto sobre a questão Giannis Antetokounmpo, né? E é isso, né, gente? Acho que é basicamente isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Ah, uma parada que a galera me mandou e pediu pra eu fazer aqui foi essa paradinha do jogo do 82-0, né? Tá viralizando esse joguinho aqui, né? Que é um jogo onde você sorteia um time e uma década, e aí você tenta montar um time que conquiste, né, o 82-0, né? Que termina uma temporada invicta na NBA. Eu vi uma galera fazendo isso, eu vi o Firu fazendo isso, eu vi o Gabriel, né, do cara dos esportes, fazendo isso também. Inclusive, um abraço pros dois. Tamo junto. E aí a galera me mandou, falou pra eu fazer também. Eu vou fazer. Não sei se eu vou conseguir meter um 82-0, mas eu tenho aqui uns 5 minutinhos sobrando. Vamos tentar, né? Vamos brincar? Brincar com esse 82-0? Ó, vamos lá. Vou selecionar aqui, né? Vamos lá. Portland, anos 90. Aqui não tem muito segredo, é Clyde Drexler, né? Aí eu vou botar o Clyde de SG. Vamos lá. Knicks 2010. Carmelo, né? Tem mais quem pegar aqui, né? Carmelinho de SF. Pô, já pensou se eu monto um 82-0 logo de cara? Aqui é Charles Barkley, esquece. Pô, só esse Big Tree já é pra garantir o 82-0. Só tá faltando um pouco de defesa, né? Porque o Carmelo é um... Ó, Rashid Wallace aqui, de pivôzão. Ó, precisava de defesa, veio. Knicks 2010 de novo. Puta, aí me fudeu, hein? Aí eu vou ter que pegar o quê? Um Derrick Rose? PG? Puta que pariu. Pô, Chauncey Billups, né? O Billups jogou mais em Nova York do que o Rose. A verdade é essa. Pô, 60-22 é loucura. 60-22? Que isso, gente? Que isso? Que isso? Caralho, velho. Ah, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Tentar pelo menos umas 5 vezes aqui. Pra não falar que eu não tentei. Indiana 2000. Eu vou de Jermaine O'Neal aqui, hein? Jermaine O'Neal PF. Cleveland 2010. LeBron. O LeBron faz todas, né? O LeBron faz... Cara, vou botar o LeBron de PG. Cara, loucura o LeBron fazer todas as posições, né? Mas é a realidade. Meio que ele faz mesmo todas. Clippers 2010. Duro que eu podia ter pego o Chris Paul e o LeBron movido pra... Não dá pra mover, né? Dá pra mover? Dá pra mover! Coisa linda. Então Chris Paul PG. Achei que não tinha como mover. Achei que não tinha como mudar as posições. Mas beleza. Ó, aqui, ó, já tá me dando mais confiança, ó. Larry Bird. Não dá pra pegar o Larry Bird. Dá pra pegar, eu posso mover o LeBron pra SG. Aí Larry Bird. Aqui, ó, Larry Bird. Small for. Pô, gente, isso aqui é 82-0. Conseguiu 82-0. Knicks anos 60. Willis Reed. Tão me roubando. Tão me roubando. Gente, como que um time com Chris Paul, LeBron, Bird, O'Neal e Willis Reed não é 82-0? 71-11 é doideira. Como se fosse uma merda, né? Uma temporada de 71 vitórias é uma merda, né? Ah, vamos lá, vamos de novo. Knicks anos 80, Pat Ewing. Bora. Denver 2020, Jokic. Deixa eu mover o Ewing aqui pra PF.
Jokic. Pô, garrafão Jokic e Pat Ewing. Vambora. Knicks anos 60. Puta que pariu. Queria pegar um Willis Reed aqui, mas não vai dar, hein. Vamos de Rich Guerin aqui, de shooting guard. Spurs 2000. Puta que pariu. Não vou pegar o Tim Duncan. Caralho, bicho. Pô, Tim Duncan, você não faz um ala, não, hein? Pô, não dá pra botar o Jokic de PG? Eu não posso usar o Jokic de PG? Que loucura. Aí tão me roubando. Vai Tony Parker. E meu small forward, Portland 2010. Meu small forward vai ter que ser Wesley Matthews. Puta, aí me fuderam legal, hein. Pô. Aí me fuderam legal. Tem o George Wallace aqui também, vai. Olha o George Wallace aqui. Pô, cadeira. Ó, vamos lá, mais 2 vezes, hein. Mais 2 tentativas. E aí eu encerro. Que eu já tô me sentindo roubado. Pô, o time com o LeBron e Larry Bird não ter pegado 82-0 foi uma loucura. Ó, Pacers 2000. Vou de Pedia. Vou de Pedia aqui. SF. Hit anos 80. Meu Deus do céu. Aí me fudeu legal, hein. Nossa, aqui vai ter que ser o Rony Seikali. Nossa, aqui já... Porra, que ridículo já. Pistons 2000. Deu bem Wallace. Porra, cadê o Ben Wallace? Deixa eu... Rony Seikali vem pra PF? Não, Ben Wallace faz PF. Então, ó. Ben Wallace. Pistons anos 90. Aí vão de Isaiah Thomas aqui de PG. E meu SG. Bulls anos 70. Vai ter que ser o... Stakovic não faz SG, né? Vai ter que ser o... vai ter que ser o... Nossa, Clem Haskins aqui, meu Deus do céu. 51-31. Ó, mais uma. Só pra finalizar com chave de ouro. Agora vai. Pra fechar, 82-0. Ó, Celtics dos anos 80, Larry Bird. Começa assim. Agora é 82-0. Agora não tem como. Ó, Houston 2020. Porra, cadê? Pô, duro que o 2020 é foda. Mas vai Kevin Durant. Essa merda de Kevin Durant. Falei dele como se ele fosse um lixo. Cara, eu tenho os 2 melhores. Eu tenho 2 dos melhores small forwards da história no time. Trace McGrady. Ou Dwight Howard, não? Não, vou de T-Mac. Cara, eu tenho T-Mac, Bird e KD. Cleveland 70. Lenny Wilkins, talvez? Lenny Wilkins. E o meu pivô? Minnesota nos 90. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ir de Christian Laettner. Cara. Último. Agora vai. Philly anos 80. Charles Barkley. Podia ter pegado... Puta. Ou que esse 2000. Esquece, é um homem. Esquece. Memphis anos 90. Aqui já... Puta que pariu. Pô, o Abdur-Rahim. Onde é Abdur-Rahim? Botar ele de SF. Ou KC 2000. Ai, Kevin Wayne. E o meu pivô? Bulls 2020. Que isso, gente. Porra, Bulls 2020 é sacanagem. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que botar o DeRozan aqui de... Né?
Joga o Charles. O Sheriff do Ibrahim de pivô. E DeRozan aqui de SF. Puta, caralho. Não deu, gente. Esse jogo aqui, ele claramente ele é feito pra ninguém vencer. Essa é a verdade. Esse jogo é, roubaeira. É lavagem de dinheiro esse jogo. Como diria John Textor, this is corruption. This is corruption. I don't wanna lose this way. Como diria Johnny Textor. Mas enfim, tá aí, ó. Queria que eu jogasse 82-0? Tá aí. Não consegui. Não consegui 82-0. Me julgue. Porra. O time com o LeBron e o Bird não ter pegado 82-0 isso aí me roubaram. Isso aí passaram a mão legal em mim. Mas enfim. Gente, é isso. O programa tá entregue. Obrigado a todos pela audiência. Galera que for na NBA House, a gente se vê hoje mais tarde. Vai ser um prazerzão encontrar vocês. Grande beijo, tamo junto e tchau, galera. Valeu!